Boa noite, queridos companheiros e companheiras. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje, mais uma vez, iniciando nosso programa na Era do Espírito com nosso amigo Marcos Demário. Olá, Marcos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Diciné. Graças a Deus, tudo bem. Aqui estamos juntos para mais um na Era do Espírito, sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Exatamente. E hoje o Marcos vai falar para a gente sobre o que é moral. Então, daqui a pouco nós vamos passar a palavra ao nosso amigo, tá? Fiquemos todos atentos, porque é muito importante essa reflexão. Mas antes vamos aí fazer uma pequena prece para a gente poder, né, se harmonizar com essa espiritualidade. Então, que a gente possa se colocar numa posição confortável, que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para recebermos mais uma reflexão abençoada que o nosso amigo nos trouxe aí, para que a gente possa entender um pouco mais desses ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe. A nossa gratidão ao nosso irmão e a toda essa espiritualidade que nos envolve neste momento, por nos propiciar a cada dia, a cada momento, um entendimento um pouquinho melhor desses ensinamentos abençoados que Jesus nos exemplificou. Então, queridos irmãos, que possamos estar atentos com a nossa mente, com o nosso coração, sempre ligados ao mais alto, para podermos ir colocando na nossa caminhada, dia após dia, esses ensinamentos. Gratidão, que assim seja. Bom, Marcos, a palavra é sua. Vamos estar aqui atentos a essa reflexão. Vamos lá, que é muito importante. Sem dúvida, Diciné, sem dúvida. Refletir sobre os ensinos da doutrina espírita no campo da educação é muito importante. E hoje nós temos um tema que é extremamente polêmico, né? Porque há uma discussão quase que eterna, afinal de contas, sobre o que seja moral. E alguém deverá pensar, e quem é você para falar de moral? Você tem moral para falar de moral? E essa discussão, né, parece um círculo vicioso, né, porque não para nunca. Mas nós, espíritas, não nos perdemos dentro desse tema, porque ele foi perfeitamente estudado já em O Livro dos Espíritos. Você quer saber onde? Então anote aí a referência. Pegue o Livro dos Espíritos e abra lá na terceira parte, As Leis Morais. E pode ficar logo no primeiro capítulo. É isso mesmo, a primeira lei, a lei divina ou natural. Agora você vai percorrer algumas páginas aí do Livro dos Espíritos para parar na questão 629. E você vai reparar que é o tema o bem e o mal. Vai da questão 629, aí você vira as páginas e vai perceber que vai até a questão 646. Então, Allan Kardec, junto aos espíritos, estuda a questão do bem e do mal, da questão 629 à questão 646. A primeira questão é a que nos interessa de imediato, a 629, porque ele pergunta para os espíritos qual a definição, que definição se pode dar de moral. Ou seja, Kardec foi direto ao assunto. Afinal, o que é moral? Vamos ver, então, a resposta que os espíritos deram, porque essa definição é muito importante. Há, inclusive, uma discussão no meio acadêmico, filosófico, sobre moral e ética. E os autores simplesmente não se entendem. O que é moral para uns, para outros é ética. O que é ética para alguns, para outros é moral. E aí fica aquela discussão, aquela polêmica toda. Calma, nós espíritas temos a referência do Livro dos Espíritos. Então vamos à questão 629. Que definição se pode dar à moral?
que será que os espíritos responderam? Vamos à resposta deles. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Bem, nós podemos agora questionar esta resposta. Mas como eu vou saber observar a lei de Deus? Para começo de conversa, eu preciso saber que lei é essa. Como é a lei divina? Então, vamos relembrar aqui uma outra questão anterior a esta, que é a 621, quando os espíritos nos informam que a lei divina está gravada na nossa consciência. Bom, se ela está gravada na nossa consciência, é a mesma coisa que dizer que ela está gravada em mim, porque a consciência sou o eu individual, o eu espírito. Então, a lei divina, desde a minha criação, que foi feita por Deus, a lei divina já está gravada em mim, ela está na minha consciência. E os espíritos, nesta resposta, colocaram uma questão, assim, um princípio muito importante. Eu observo a lei divina, ou seja, eu cumpro a lei divina na medida em que faço bem para todos. Eis, portanto, aí a regra, o princípio. Eu cumpro a lei divina quando, nas minhas ações, eu faço o bem para todos. É por isso, então, que nós podemos dizer que o bem só é o bem quando faz bem para todos. Se o bem é só para mim, não é, na verdade, o bem. Porque ele, se é só para mim, ele poderá estar prejudicando alguém. E os espíritos foram muito claros aqui. Bem para todos. É assim que eu cumpro a lei divina. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Este meu pensamento, a minha fala, esta minha ação, está prejudicando alguém? Se está, não é o bem. Eu não estou cumprindo a lei divina. Mas se a minha ação está, na verdade, fazendo bem a todos, ou seja, é bom para todos, aí eu estou cumprindo a lei divina. Ou seja, para observarmos a lei divina, nós temos que colocar em prática o principal pilar da educação: fazer ao outro somente o que eu desejo que o outro me faça. O que nos remete ao ensino de Jesus. Faça ao próximo somente o que desejais que o próximo vos faça. Foi isso que o nosso mestre nos disse. Esse é o grande pilar da educação. E se eu estou fazendo ao outro somente o que desejo que ele me faça, e estou procurando o bem para todos, eu estou cumprindo a lei divina que está gravada na minha consciência. Bem, podemos encerrar o programa? Que já sabemos. Mas você vai... mas entre a teoria e a prática tem um abismo. É, tem mesmo. Isso me faz recordar, certa vez, num encontro com professores, em que nós estávamos discutindo justamente o que era educar as crianças. Muitos comentários foram feitos, e ao analisarmos os comentários, nós vimos que a maioria tinha plena consciência do que devia fazer. Nós precisamos amar as crianças, que precisamos fazer todos os esforços para o melhor aprendizado delas. Tudo isso foi sendo colocado. Então, eu olhei para as professoras e disse assim, bem, podemos encerrar o nosso encontro, né? Porque vocês sabem o que tem que ser feito. E aí uma professora, assim, num falar bastante espontâneo, disse assim, não pode encerrar o nosso encontro, porque tem um abismo entre a teoria e a prática. Ah, bem lembrado. Mas por que tem esse abismo, hein? Ou seja, eu sei, mas não faço. Eu sei, mas não pratico. Por quê? Qual é o problema? E aí, é claro, né, que o encontro continuou, porque aí entramos num novo tipo de conversa.
Bom, é a mesma coisa que estamos fazendo hoje aqui no nosso programa Na Era do Espírito. Eu sei que preciso fazer ao outro somente o que desejo que o outro me faça. Eu sei que somos espíritos imortais reencarnados e que precisamos aqui na Terra, para evoluirmos, cumprir a lei divina. E eu sei que lei é essa, porque eu sou espírita e eu estudo isso. Está aqui no próprio Livro dos Espíritos, primeiro capítulo das leis morais, a lei divina ou natural. Tá? Eu sei que tudo está ligado ao amor ao próximo, à prática do bem. Eu sei que fora da caridade não há salvação. Então, teoricamente, eu já estou salvo. Mas só teoricamente. Porque a questão é colocar em prática, no dia a dia, nas mais diversas circunstâncias da vida. E é aí, como se diz popularmente, né, Dircineia e todos que estão nos acompanhando, é aí que nós escorregamos na maionese. Aliás, eu vou além, eu digo que nós escorregamos numa casca de banana que está sobre a maionese. É, porque o nosso grande problema é vivenciar, é colocar em prática. Mas o Espiritismo nos dá ferramentas para isso no campo da educação. E nos informa o seguinte: olha, saber, conhecer é muito importante. Então, estudemos. Estudar o Espiritismo, estudar a educação é muito importante. Agora, esse mesmo estudo diz o seguinte: para bem educar, você precisa se educar. Então, é a questão do autoconhecimento. Ou seja, dizer para si mesmo, eu não sou este corpo. Eu estou de passagem aqui na Terra, mas é uma passagem muito importante. E que eu preciso desenvolver em mim as virtudes, combatendo as más tendências que eu ainda trago. Ou seja, preciso me desenvolver moralmente, combatendo os vícios de toda a ordem que eu ainda tenho. Porque essa é uma confissão que eu tenho que fazer a mim mesmo. Não sou espírito perfeito. Quem dera eu já tivesse chegado a isso. Opa, olha uma luz no fim do túnel. Eu vou chegar. Porque eu sou perfectível. Eu estou no processo de aperfeiçoamento. Então, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Preciso me melhorar nisto, preciso me melhorar naquilo. Em termos concretos, eu preciso ser uma pessoa mais paciente. Eu preciso aprender a ser mais tolerante. Eu preciso melhorar a minha compreensão para com o outro. E aí eu estarei desenvolvendo as minhas virtudes e me conhecendo. Então, esse tem que ser o meu foco. Na medida em que eu me educo, eu começo a ter condições melhores para melhor educar aquele que está comigo. Seja meu filho, meu neto, meu aluno, né? Enfim, quem está comigo. Né? Aquele que é meu companheiro ou que é minha companheira, aqueles que formam o núcleo familiar, aqueles que trabalham comigo profissionalmente. Então, eu preciso fazer esse autoconhecimento, e fazendo autoconhecimento, fazendo a autoeducação. E aí eu tenho que me perguntar, bom, no dia a dia, eu estou agindo de tal maneira que aquilo que eu faço faz bem para todo mundo? E a primeira coisa que nós precisamos fazer em tempos tecnológicos, de comunicação digital, é olhar para as nossas redes sociais. Isso é primordial. Porque hoje em dia nós nos comunicamos em velocidade instantânea através da internet. E é muito fácil você ter um perfil no Facebook, no Instagram, no X, né, que é o antigo Twitter, e outras redes. O que você anda publicando? O que você anda compartilhando? Faz bem para as pessoas? Ou prejudica muitas pessoas? Faz bem para você, porque vai lhe dar vantagem, mas está prejudicando os outros. Se prejudica alguém, esse bem não é o bem. O bem não pode prejudicar os outros. Se prejudica,
deixa de ser bem e passa a ser mal. Então, nós entramos nesta definição que os espíritos deram sobre moral. Moral é a regra da boa conduta, da distinção entre o bem e o mal. E, na verdade, nós sabemos fazer essa distinção. Porque nós sabemos muito bem o que nos prejudica. Nós sabemos muito bem o que faz mal para nós. Nós sabemos disso. Por exemplo, e eles falam isso na sequência aqui do capítulo, destas questões do Livro dos Espíritos. Se você come muito, você se prejudica, porque você passa mal. O seu organismo reage, certo? E ninguém gosta de passar mal. Então, você sabe que tem um limite na sua alimentação, tanto em termos de quantidade, quanto em termos de qualidade daquilo que você ingere na sua alimentação. Você acaba aprendendo isso. Ó, mesmo que você seja teimoso, você aprende. Não posso comer tanto assim. Eu não posso comer só isso. Essas coisas me fazem mal. Eu não quero passar mal. Então, eu tenho que me controlar, eu tenho que me disciplinar. Você está fazendo um processo de autoeducação. Se você sabe disso, o que você tem que fazer em relação àqueles que vivem com você? Ensinar isso. Tem que mostrar à criança que se ela for muito gulosa e que se ela não tiver controle, ela vai passar mal. É natural, por exemplo, para muitas crianças, gostar de doces, chocolate, certo? Tá? Mas você tem que ensiná-la. Só que não pode ficar comendo quilos e quilos de doce. Tem que ter equilíbrio na alimentação. Porque aquilo que começa dando muito prazer, daqui a pouco, por causa do excesso, vai fazer você passar mal. E aí já não dá mais prazer, você não vai aguentar mais. E vai vomitar, e vai ter mal-estar, uma série de situações orgânicas que não são nada boas, que, obviamente, você não deve desejar a si mesmo, e muito menos aos outros. Então, você vai exercer controle. Porque você já passou por isso, você já aprendeu, e agora você vai ser o controlador e vai ser aquele que vai ensinar isso. Claro que a criança reclama, que ela quer comer mais. É natural isso, é porque no início dá prazer, mas você tem que manter a regra. Não pode. Já comeu o seu doce? Chega. Mas está sobrando aqui do ovo de Páscoa, está sobrando aqui, tem chocolate, tem o bombom. Mas por agora, chega. Tá? Mais tarde, poderá comer mais alguma coisa. Porque é a questão do equilíbrio orgânico. Você quer passar mal? Não. E eu também não quero que você passe mal. Então, para o seu bem, tem que ter um controle. Nós precisamos exercer uma regra aqui. Isso é educação. Nós estamos trabalhando a educação. E temos que manter a regra com firmeza, porque é natural a criança reclamar. E dizer que por ela comia a caixa toda de bombons. Isso é natural. Tá? Mas nós temos que manter a regra firme, para que ela aprenda a também se disciplinar, a se controlar. E aí ela vai passar isso para a vida dela, na relação com os outros. Olha só, na relação com os outros, veja bem, você está na escola, tá? Você está na sua turma, com seus colegas, e vocês estão fazendo lá um exercício, enfim, né, fazendo alguma coisa ali. O seu colega se vira para você, ele percebe que esqueceu a borracha em casa, se vira para você e pede a borracha emprestada, porque ele precisa pagar uma coisa ali para refazer o que ele tinha feito. Tá? Aí você olha para eles assim, a borracha é minha, não empresto para ninguém. É problema seu. Quem mandou você deixar a borracha lá em casa? Você dá essa resposta. Isso vai prejudicá-lo. Ele precisa pagar e refazer. E agora, que você não quer emprestar a borracha? Agora, vamos inverter isso, você vai se colocar no lugar dele. Porque você acha que fez uma coisa muito boa.
É a minha borracha, eu empresto a minha borracha para quem eu quiser, e eu não quero emprestar a minha borracha para ele. E você acha que agiu bem. Agora, você está na escola, é uma nova cena. Abre o seu estojo, você está lá fazendo exercício, vai pegar a borracha. Cadê a borracha? E você esqueceu a borracha em casa. Normalmente você não esquece, mas aconteceu. A borracha não está no estojo. Ah, mas tudo bem, não tem problema. É só se virar para o seu colega e pedir a borracha emprestada. Simples assim. E é isso que você faz. Me empresta a borracha que eu preciso apagar aqui. Ah, cadê a sua borracha? E eu acho que ficou em casa, não está aqui no estojo. Ah, é? Problema seu. Eu não vou emprestar borracha. Mas o que custa você emprestar borracha para mim? Eu não quero emprestar borracha para você e pronto. E você vai ficar sem a borracha. E agora? Percebe que aquilo que você fez com ele no dia anterior, agora está acontecendo com você. Você achou que não emprestar a borracha para ele era uma coisa natural, normal, que não tinha problema nenhum. A borracha é sua. De fato, é sua. E, de fato, você tem livre-arbítrio para tomar a decisão do que você vai fazer, emprestar ou não emprestar. Percebe como você o prejudicou ontem? Porque agora você está sendo prejudicado por ele, porque ele não quer emprestar a borracha. Então, não foi um bem, foi um mal. É simples assim, saber se colocar no lugar do outro. E aí você sabe distinguir o bem do mal. Então, aquela minha atitude, aquela minha ação, não promoveu o bem, porque prejudicou alguém. E agora que invertemos a situação, que você se colocou no lugar dele, e que você sentiu que foi prejudicado, aí, errei. Tudo bem, errou. Mas agora você aprendeu. E sabe que precisa modificar a sua ação. Então, relembrando aqui a resposta que os espíritos deram. Moral é a regra da boa conduta. Portanto, da distinção entre o bem e o mal. E quando você distingue o bem do mal, você, procurando só fazer o bem, vai observar, vai colocar em prática a lei divina que está gravada na sua consciência. E para não nos perdermos nisso, os espíritos relembram para nós, nesta questão 629, e as demais, aqui no Livro dos Espíritos, que a essência da moral está em colocar em prática a principal regra da educação: aprender a fazer ao outro somente o que eu desejo que o outro me faça. Quando aplicarmos essa regra, só faremos o bem para todos. Relembrando que o bem só é o bem quando faz bem para todos. Disse, né, seria uma coisa maravilhosa a nossa humanidade atual se já estivéssemos aplicando isso há muito tempo. Mas não estamos. Nem na família, nem na escola. Essa é a grande verdade. Estamos vendo as gerações se sucederem, esses espíritos reencarnando, trazendo ainda más tendências de caráter, vícios, paixões, e não estamos fazendo esforços para corrigir e para colocar em prática essa regra áurea principal da educação. Mas nós, espíritas, não podemos mais perder tempo. Precisamos fazer isso. Ah, se eu soubesse disso antes, teria educado de forma completamente diferente os meus filhos. Tudo bem. Eduque, então, de forma diferente seus netos. Agora. Ou as crianças lá na evangelização do centro espírita. Enfim, procure agora educar os seus filhos para que eles façam essa educação com os filhos deles, os seus netos. É isso que nós temos que fazer. Nós somos semeadores de um futuro mais feliz da humanidade, mas isso depende da educação que estamos realizando. Nosso programa se chama Na Era do Espírito, mas nós não estamos falando do futuro, sabe-se lá quando ele vai acontecer. Nós estamos falando do aqui e agora. Hoje é a Era do Espírito.
Porque todos nós somos espíritos e podemos encontrar a felicidade se aplicarmos essa educação moral, essa educação do espírito, e sabendo, então, que para nos conduzirmos bem moralmente, precisamos fazer a distinção do bem e do mal. Trabalharmos para aplicar o bem e que esse bem faça o bem para todos, porque nós vivemos numa coletividade. Bom, essas são as reflexões que fizemos, então, aqui no programa, hoje, a partir da questão 629 de O Livro dos Espíritos. Agora vamos pensar e fazer esforços para praticar, não é, Dircineia? Excelente, Marcos, isso mesmo. E foi muito bom você fazer essa observação, né? O programa se chama Na Era do Espírito, mas não é futuro, é o hoje. É esse autoconhecimento que você falou, né? Eu sou o espírito imortal. Se eu sou espírito, então, né? Vamos aí educar o nosso espírito. Muito bom a sua observação. Aliás, toda a reflexão foi muito, muito boa, porque chama a nossa atenção, porque saber o que é o bem e o que é o mal, a gente sabe. O importante é nós sabermos, assim, o bem que eu faço ao outro, né, que eu acho que estou fazendo ao outro, é o bem que eu quero. Porque, às vezes, a gente acha que está fazendo bem para o outro, mas a gente não quer que faça para a gente, né? Então, tem alguma coisa equivocada, né? Tem alguma coisa equivocada. Então, assim, saber o que é o certo e o que é o errado, a gente sabe, sim. Mas, em muitos momentos, a gente deixa que as nossas imperfeições, elas salem mais alto, né? O nosso egoísmo aí, que a gente ainda quer levar vantagem sobre o outro. E aí a gente, como você diz, né, tem o conhecimento, escorrega na maionese com casca de banana, que aí a hora que você estava falando, eu me imaginei pisando, foi um tombaço. Porque realmente existe um abismo muito grande entre nós conhecermos e nós praticarmos. E a gente tem que tentar aí, com os nossos esforços, diminuir esse abismo aí, né? Para que a gente vá a cada dia conseguindo colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Mas aí, tá vendo? Sempre que eu saio desse programa, eu fico com mais uma interrogação, né? Porque não é só para o programa reflexão, é para nossa caminhada, né? Num alerta para a nossa caminhada. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigada. Nosso abraço aí por esse carinho que você tem conosco, né? Nosso programa. E a gente vai, agradecendo também a todos vocês, também fazer a nossa prece para agradecer, né, Marcos? Vamos lá? Vamos. Então, Senhor Jesus, espiritualidade, amiga e benfeitora que nos envolve neste momento, gratidão pela reflexão que acabamos de ter, que possamos entender um pouco mais desses ensinamentos que o Mestre nos trouxe e que possamos, com a certeza de que realmente somos espíritos e somos espíritos imortais, podermos estender a mão e auxiliar aquele irmão que necessita da nossa ajuda, do nosso auxílio. Assim como queremos o bem para nós, que possamos estendê-lo àquele que se aproxima de nós. E que o nosso olhar seja sempre abençoado e envolva a todos os nossos irmãos desse orbe terrestre. Muitos daqueles que ainda não têm a oportunidade, como nós, de termos esse momento de reflexão, de clareamento sobre o amor do Pai para conosco. Que a sua luz nos envolva sempre, Senhor, e que possamos sempre ter momentos como esse. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado, meu querido amigo, e a todos vocês que estão aqui conosco também. Ó, tchau, tchau, fiquemos todos com Deus.